8h43, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Voltamos ao vivo com o Dr. Peterson Gonçalves Teixeira. E neste bloco aqui pré-pautado, o combate à pandemia, critérios para a vacinação e análise do governo Vladimir. Nós voltamos com você, jornalista Luiz Abreu Barbosa, neste programa de hoje. Você tem várias perguntas aqui geradas no grupo de WhatsApp do programa e do blog, em relação, sobre vários temas em relação à saúde e aos médicos de campo, mas aqui, em relação à vacinação, tem algumas. Vou citar duas aqui. Odisseia Pinto do Carvalho, ex-vereadora, professora, também do CEP, ex-candidato a prefeito de Campos, pelo PT. Pergunta aqui: quais são as perspectivas de vacinação da população de Campos? Temos o calendário e prazo para vacinação? Aí depois aqui tem outra professora, Ana Karina Vieira, também servidora municipal. Qual a participação do sindicato na elaboração e acompanhamento de um plano municipal de imunização da população? Quais seriam as etapas? Então, abro essas duas perguntas aí, feitas por duas educadoras e suas colegas servidores municipais. Servidores municipais. Nós não fomos convidados ainda para discutir essa questão do planejamento de vacinação. Nós não fomos convidados nem para o planejamento dos profissionais da linha de frente e nem ainda da população. Mas a gente tenta essa aproximação com o poder público. A primeira aproximação que nós tivemos foi com a reunião com o vice-prefeito Frederico Paes. Ele até ficou muito satisfeito. Na sexta-feira passada, desculpa. Sexta-feira passada. Desculpa. E na sexta-feira passada, e ele se mostrou até assim, interessado em que nós participássemos dessas ações em conjunto com a prefeitura e ajudasse a fiscalizar essa questão da vacinação no município. Eu acho o Charbel um camarada muito competente. Hoje ele é subsecretário da Vigilância Sanitária, é muito empenhado nessa questão de vacinação. Eu acho que logo em frente ele vai... lógico que quando as vacinas... elas vão ser aplicadas em ordem não é... todos são importantes, mas em ordem de emergência. Por exemplo, os profissionais de saúde na linha de frente, talvez mais para frente os idosos, depois as crianças, os profissionais de saúde, os servidores públicos. Ele vai catalogar isso direitinho, nós vamos ficar cobrando essa ação mais firme, essa ação de forma mais firme, essa ação da vacinação da população. Agora, a gente tem uma perspectiva concreta. Eu já perguntei isso a Charbel, já perguntei a Rodrigo Carneiro, já perguntei a Vladimir, embora Vladimir Charbel e Vladimir Charbel até perguntado antes da chegada da vacina. E perguntei no dia da chegada, né, ali, acompanhando a chegada, ao Frederico e ao Rodrigo já depois. Uma perspectiva concreta, mas embora tenha feito essa pergunta também à época, a tanto Vladimir quanto a Charbel, mesmo antes. Assim, você tem 70% da população de Campos imunizada por vacina. Projeção, quando? Se eu for falar uma data para você, Luiz... Não, data não, mas vamos botar aí. Segundo semestre, novembro desse ano, a gente chega lá? Eu acho que a confecção da vacina, Luiz, assim, eu sei que existem muitas questões sobre essa questão da vacina, muitas discussões, desculpa. Sobre até a eficácia. Hoje em dia, a medicina e a ciência ela não é igual a 10 anos atrás. Então, assim, hoje são muitos cientistas empenhados em construir esse mecanismo de proteção à vida, né, de proteção à população. Então, assim, a gente vê muito empenho na produção de matéria-prima, a gente vê muito empenho da ciência querendo trazer o mais rápido possível essa quantidade de vacinas para a população. É muito difícil colocar uma data. Eu vejo que está sendo produzido em larga escala. Digamos que satisfatoriamente em novembro,
não sei se é uma data muito distante. Se eu for falar para você, eu vou estar chutando, entendeu? Dentro de uma projeção que até a compra da vacina está sendo dificultada por várias questões políticas, várias questões de organização. É muito difícil precisar uma data. Se eu for falar, eu vou estar... Só se for assim, um mês descompromissado, de lá no futuro alguém chegar e falar assim, ó, o médico, o presidente do sindicato falou que eles seriam vacinados em setembro, 70% da população, e ele errou. E eu não ficar com essa culpa, eu diria que talvez setembro. Mas dados mesmo, eu não sei, teria que conversar mais com o Charbel mesmo. Eu acho que eu vejo o Charbel empenhado, eu vejo o prefeito empenhado, e eu vi o vice, que eu tive contato direto com ele, empenhado nisso. Entendeu? Não estou defendendo o poder público, não. Eu estou falando a minha impressão do que a imprensa me passa, do que eu converso com o Charbel e do que eu conversei com o vice-prefeito. Eu não vi desânimo. Eu vi a vontade de trabalhar para poder dar à população o que é importante para ela, né? Tem uma pergunta aqui também do Zé Maria, foi candidato a vereador também, ia deputado federal, né, em 2018, bem votado. Foi candidato a vereador, bem votado, mas por conta de legenda não se elegeu, do PT. A pergunta acho que você já respondeu. O sindicato foi convidado pela administração municipal para ajudar na elaboração do plano de vacinação? Não, você falou que não, né? Não, ainda não. Não, nós não fomos convidados, mas não significa que, não sendo convidado, eu não fui procurar. Eu tenho conversado com o Charbel. Até quando chegou essa insatisfação dos colegas do Ferreira sobre essa não prioridade pela vacina, eu fui conversar com ele para buscar entender e para poder passar para os colegas a resposta dele. E a resposta dele foi exatamente essa questão de logística. Ele precisava montar um calendário, e nessa questão de logística o Hospital Ferreira Machado ficou naquela posição, mas eu acho que ontem começou a vacinação, acho que quarta-feira agora é o Peu Saldanha, e tem mais umas outras divisões lá que eu não me lembro agora. Se eu falar, eu vou estar... Porque você falou assim, é difícil projetar. Vamos então projetar. Você falou que a medicina mudou muito de 10 anos para cá. Mudou. Como vai mudar também daqui a 10 anos, isso, né? Ou daqui a um mês, né? Ou daqui a um mês ou 2 meses. Mas vamos usar um caso presente. Uhum. Então, falando da mesma doença e um caso presente. Israel é um exemplo em várias áreas, e aí não tem que ficar... O Brasil tudo é muito dividido, né? Tudo vira política. É dicotômico, né? Sim e não. Você admitir o exemplo que o Estado de Israel em várias áreas, não significa dizer que você é contra a ocupação de território palestino. Perdão, que você é a favor de ocupação de território palestino, ou que você é contra a causa palestina. São duas coisas diferentes. Né? Mas, sem sombra de dúvida, um dos estados mais organizados, né, do planeta Terra. Eles são um estado recente, né, implantado ali no final dos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto dos judeus. Inclusive, quem assinou foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, né, tanto a criação do Estado de Israel quanto do Estado da Palestina. Israel começou a vacinar em dezembro, e Israel já está vacinando adolescente, e a procura de leitos por Covid diminuiu 60%. Isso não é projeção, isso é dado empírico do presente. Quer dizer, é o melhor dos mundos, né? A gente está vendo o quanto assim, não é teoria, o quanto uma imunização eficiente, feita primeiro nos idosos, nos profissionais de saúde, chega hoje aos adolescentes para liberar a volta às aulas. Quer dizer, quanto que a gente vai chegar nisso? E aí não falam de nada, é uma realidade. Não, eu entendo o seu questionamento, mas o Estado de Israel, o país, se a gente for pensar em termos de proporção de Brasil, né,
em termos de quantidade populacional, em termos de riqueza. Aí, se eu for comparar ele com Campos também, eu tenho que pensar nas dificuldades geradas para a aquisição de vacina, não só de Campos, mas do país, né? Então, assim, eu posso até comparar em algumas questões o Estado de Israel com Campos, mas não é a potência que é o Estado de Israel o município de Campos. Eu entendi isso, mas quando você me propôs uma data, eu fiz uma projeção para o futuro com medo de errar mais para longe, entendeu? Lógico que eu desejo que seja mais para perto, mas assim, eu sei que é distante, mas assim, a população também são estruturas diferentes de população, de organização. Eu recebi, eu não sei se eu posso falar o nome de um outro veículo, eu recebi no Instagram alguns vídeos de curtos, de como estava Bacutia em Guarapari. Você não conseguia andar, Luiz. Eu vi uns vídeos da Praia do Forte, em Cabo Frio, o pessoal fazendo pancadão. Quer dizer, eu entendo, é uma manifestação cultural, eu entendo. Mas nós estamos num momento muito sensível, onde é difícil ter leito para o básico e para o Covid. Assim, é uma população muito difícil de você conscientizar das medidas protetivas. Tanto que, acho que, não sei se foi numa entrevista do Dória, ele falou, olha, vocês vão ser vacinados, mas as medidas protetivas, elas têm que continuar. Máscara, álcool em gel. Teve uma eu não ri no intuito de tornar depreciativo o comentário dessa personalidade. Teve uma moça que faz festas de DJ, e ela postou no Instagram assim, vamos aglomerar, e depois postaram uma foto dela usando um tubo, porque ela estava entubada em algum hospital. Então, assim, a gente comparar um país europeu ou um país no Oriente Médio com o Brasil e até com Campos, com discursos diferentes, fica difícil fazer uma projeção, entendeu? Eu botei uma projeção para o futuro no intuito de que realmente você chegue um dia e fale assim, olha, o presidente do CIMEC falou que era setembro, mas em abril estão todos vacinados. Eu vou ficar feliz da vida. Ou em março estão todos vacinados. Eu torço para ter esse erro, entendeu? Mas assim, são consciências diferentes, né? Acho que até do ponto de vista educacional, né? Eu vou sair só um segundinho da saúde para a educação. Quanto que os alunos não estão sofrendo, os alunos da rede pública? A minha filha ainda consegue ter aula online, mas eu vi um trabalho ali na UENF que o ano letivo, o mês acaba das matérias dadas pelos professores. Isso não é muito distante, não, é aqui no Parque Aurora. E o professor pergunta, mas cadê aquele aluno? Aí ele volta no ciclo que vem, o que houve, meu filho? Que nos últimos 5 dias você não... porque a franquia do meu pai acabou. A franquia de internet do meu pai acabou. Então ele não tem acesso à questão da educação do básico. Eu não digo nem essa educação que nós estamos falando, que a mídia ela reforça, graças a Deus, pedindo isolamento social, distanciamento, uso de medidas protetivas. Então, assim, não é esse tipo. A educação básica em si, ela ficou muito comprometida no ano de 2020, e ela já vinha comprometida nos outros anos, a gente tentando fazer um resgate disso, e são populações diferentes. Não sei se eu falei demais, mas cada vez eu falo cada vez mais, né, Cláudio? Eu fui distante da área de saúde. Não, é porque, assim, eu não estou querendo comparar Israel com o Brasil. Não é essa a questão. Estou querendo dizer, é um país menor, muito mais organizado, até por ser cercado por países inimigos, é um país muito coeso, né? Enfim, não tem como comparar. Agora, você pode usar, sim, o que eles fizeram lá como exemplo empírico de algo que pode ser feito. Porque, por exemplo, a gente tem vários tipos de vacina. A Pfizer, por exemplo, que é
que eles estão usando lá, a Pfizer, em Israel, o governo Bolsonaro, como a da Moderna, não, eles que têm que procurar a gente, que o mercado brasileiro é muito numeroso. Quer dizer, a gente tem, graças à Fiocruz com a Oxford, e graças a Butantan com a Sinovac, a gente tem acesso a 2 vacinas. Porque se não fosse essas 2 parcerias, nem isso a gente teria, entendeu? E você fala em conscientizar. Como é que você conscientiza a população se você não conscientiza a liderança maior do país a passar orientações corretas? É complicado, né? O caminho é a educação, né? O caminho perpassa pelo entendimento. Para a gente poder até buscar um país melhor, eu não vejo outra saída que não seja educação. Mesmo a educação, como a gente falou, a gente pedindo para que ela melhore, brigando para que a gente tenha de qualidade, mesmo a gente encontrando o que a gente supõe ser defeito, que eu não sou da área de educação, mas assim, o caminho é a educação, para a gente poder conseguir ampliar esses argumentos, ser entendido em relação a essas novas medidas que são necessárias que a gente venha a tomar para poder manter as pessoas em segurança, né? O caminho é a educação, Aloysio. Eu entendo essa questão do exemplo, eu concordo com você, ele fala demais, em excesso, fala errado, inclusive, induz o erro, mas assim, como eu falei, cada um dá de si o que é de melhor, né? O que tem de melhor ou o que acha que tem de melhor. Estamos chegando ao final do programa. Eu vou te pedir, tá na pauta, uma avaliação desses primeiros. É muito cedo. Muito cedo. São 26 dias. 6 dias. 26, é muito cedo. 26. Eu fiquei muito feliz dele ter me. Calma, deixa eu fazer a pergunta, porque senão o ouvinte não eu falo muito, né, Luiz? É ruim. É muito cedo. Ressalto que o Rafael pediu, no início do governo dele, em 2017, 1 ano de prazo, que eu acho um tempo bastante razoável. 1 ano, né, você ter uma análise do governo. Mas o que você acha desses primeiros 26 dias do governo Vladimir Garotinho? Ele assim, resolver o salário o dezembro para a gente está sendo uma vitória, né? A gente vem de um governo muito sacrificado, de muita luta, muita briga. Então, assim, resolver dezembro está sendo muito bom. Está no início, como você falou, é muito difícil a gente avaliar, mas eu não tive com o prefeito, eu tive com o vice, porque até muitas pessoas falaram para mim assim, você ele não quis receber o CIMEC. Não, ele vai receber em algum momento, mas talvez pelo Frederico, ele fazer aquilo que você falou, ele ter maior conhecimento na área da saúde, ele foi colocado na frente para vir conversar conosco. Então, assim, está muito no início, ele está pegando uma cidade que está precisando dar uma reorganizada, ele colocar o jeito dele de administrar. Eu conversei com o Frederico, eu vi ele com muita vontade, eu conversei também com o Charbel, que é o mais próximo de mim também, eu vejo as pessoas muito empenhadas em tentar resolver. É aquilo que você falou, um governo mais reativo. Então, assim, eu estou esperançoso. E eu gosto muito, o governo anterior, ele criou uma figura que, assim, eu vou me inspirar nesse jeito no Zé, o Elinho saiu, a Elaine Leão entrou com muita vontade de também cobrar efetivamente do serviço público ações, e não ser só criticar o servidor público. Então, assim, nós vamos tentar usar essa mesma postura, né? Nós precisamos ajudar a reconstruir a saúde do município. Mas também nós vamos cobrar do poder público ações que nos ajudem a crescer. A análise do governo Vladimir, eu acho que está muito cedo para poder fazer, mas eu estou esperançoso. Doutor Peterson, desculpa, Luiz. Eu só perguntar se você queria dar uma nota ao governo. Não, agora não.
Não, nota nenhuma, não. Ainda não. Não significa que é zero. Nem de 5 a 10 para não margear tão baixo lá, perto do zero? Eu vejo ele com vontade, mas ele também não tem subsídio para poder fazer alguma coisa. Bom, vamos falar então do secretariado. Eu não sei o nome das pessoas, mas dos que eu conheço, o que eu conheço 10, 9, eu vejo pessoas empenhadas. Nós fizemos um questionamento sobre ele não colocar um médico, né, como secretário de saúde. Eu sei que isso não estava na pauta, porque os colegas reclamaram muito sobre por que não ter um médico, né? Tem tanto médico no município, por que não colocar um médico? E ele me explicou que ele ofereceu para o Geraldo Venâncio, mas o Geraldo, por questões de ser fator de risco da Covid, ele pediu para se ausentar, e aí ele colocou o seu Barreto, né, como secretário de saúde. Não conheço também as pessoas que trabalham no plantadores de cana o conhecem, mas eu também não sei avaliar. Não tem como dar nota, é muito difícil, tá? São 25 dias, 26 dias, muito difícil. Eu vejo ele empenhado. Pelo empenho dele, 10, né? Pelo que eu vejo, ele vira conversar conosco. Ele saiu lá para conversar com o Ciprozep, ele mandou uma pessoa representando ele para conversar comigo. Pelo empenho, 10. Mas está muito cedo ainda para avaliar. Só para ressaltar, esse pleito dos médicos e tal, logicamente que é uma classe corporativa e, enfim. Agora, o maior ministro de saúde que esse país já teve foi o economista, José Serra. Mas hoje a gente não tem um médico, né? E a gente ouve muitas críticas, né, Cláudio? Hoje a gente mas a diferença... Internacionalmente integrou o Ministério da Saúde, o Dream Team do executivo do mundo é José Serra. E ele era economista, não era... Agora, era paisano, né? Não era general de 3 estrelas. Isso é discutível, né? Se pra gente sentar e tomar um cafezinho e discutir. Não, mas eu estou falando que isso é considerado por todos os organismos de avaliação, não só de saúde, como também de administração. Mas a tabela do SUS também era muito defasada, né, Luísio? Eu entendo isso, a questão do medicamento para AIDS, a questão dos genéricos, eu entendo, mas assim, lógico, vou falar para a classe, as tabelas, né, do SUS muito baixas, né, uma dificuldade de você realizar um procedimento ou consulta com valor um pouco mais digno. Ele tem seus méritos, sim, mas tem suas críticas. Eu vou acrescentar que ele não foi perfeito, mas dentre todos foi o melhor. Mas é a perfeição que a gente busca, a gente não vai encontrar, né? Difícil. Tem aqui várias manifestações aqui em nossa página, nosso streaming. Algumas a gente pede desculpas até por não dá tempo também, né, pela pauta. Tem aqui uma do Fabrício França, que fala dos profissionais da beneficência que estão sem receber novembro, mas eu acho que isso é lá com o Morales, né? É o Sindicato dos Profissionais da Saúde, né? Sindicato dos Enfermeiros, a gente vai levar essa demanda até ele depois. E tem uma da Tânia França, doutor, que é para o senhor, doutor Peterson. É preciso maior transparência na vacinação dos trabalhadores da saúde da linha de frente. O CIMEC teria um papel de cobrança de uma maior transparência? Sim, e nós cobramos. Eu até enviei um ofício para o Charbel, como eu disse, os protocolos, né, da prefeitura, eles estão fechados por questão protetiva, né, dos servidores. Então eu oficiei, entre aspas, pelo WhatsApp e acabei enviando para o e-mail particular dele, pedindo o nome, não o CPF, mas o local onde estão esses servidores e a explicação também, porque, né, a opção dele ter feito essa vacinação nessa ordem. Então, assim, essa cobrança da Tânia, que é pertinente, ela já foi feita, tá, Tânia? Já foi feita. Tem umas perguntas aqui ainda que eu gostaria de fazer. Duas perguntas vindas no grupo, vindas da UENF. A primeira é do reitor da UENF,
Professor Raul, né? Professor Raul Palácio, como é que você vê a CPI da saúde? E tem outra de professor Raul Palácio, reitor da UENF, tem outra do Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF. Como o Sindicato dos Médicos enxerga os desafios da saúde pública em Campos nos próximos anos? E os médicos campistas propõem para recuperar o SUS na nossa cidade? O que os médicos campistas propõem para recuperar o SUS na nossa cidade? Então, são 3 perguntas de 2 expoentes aí da UENF. Eu vou começar de trás para frente, né? Eu acho que os médicos eles estão dispostos a ajudar na melhoria da estruturação da saúde do município de Campos. Eu vejo assim. Em contrapartida, a gente pede melhores condições de trabalho e regularização no salário, né? Valorização do profissional, talvez colocar em prática o plano de cargos e salários. A gente vê muita perda em relação a isso o tempo inteiro, né? Essas más condições de trabalho, elas também adoecem o profissional de saúde. Então, assim, nós queremos ver a saúde funcionando bem para prestar um bom atendimento à população, mas também sem se sentir desvalorizados no nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho exaustivo, é um trabalho que envolve o nosso, como no Covid agora, risco de vida da classe. Então, assim, eu vejo que nós estamos empenhados a ajudar. Inclusive, quando a gente foi na reunião com o vice-prefeito, eu falei que é interesse do sindicato participar dessa reconstrução da estrutura de saúde do município. Então, nós estamos empenhados em chegar junto, estar próximos para poder o município crescer, dar uma assistência melhor à população, que hoje sofre muito com assistência à saúde. Sobre a pergunta do professor Raul, sobre a questão da CPI da saúde, eu acho que toda CPI é válida, né? Até para poder descobrir se houve desvios ou não. Eu preciso só ver a gente só precisa ver se a CPI de fato ela é efetiva, ela não é um joguete político para poder manchar um ou outro político. Se foi apurado que houve desvios, como fazer para resgatar esse desvio e trazer de volta para o local onde ele deveria ser alocado e ser utilizado em favor da população. Se a CPI ela parar ou se ela for por joguete político e não chegar a lugar nenhum, infelizmente é uma CPI inválida. Mas o sindicato é a favor de que, se houver CPI da saúde, faça e mostre para a gente o resultado. Se quiser que a gente participe também, a gente participa. Eu acho válido. Todo o processo de fiscalização do governo é válido. Mesmo que seja para mostrar que não tem nada de errado. E se tiver de errado, como é que a gente faz para punir os culpados e como é que a gente faz para poder alocar esses recursos de novo para a utilização da população? É importante isso. Tem um comentário aqui. Não sei se você viu aí, Noide. Estou vendo agora aqui. Cara, esse cara tudo em caixa alta aqui. Luciano Santos Gilberto de Maceió. Você tá com cara de robô. Mas, enfim. Peterson, são 9h11. Nogueira, quer colocar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Se o sindicato já se propôs a ajudar, creio que no que diz respeito a formação da equipe dos outros 5 leitos que a Luiz citou, né, já que 5 foram montados, faltam 5, de repente o sindicato pode já propor essa questão também, né, porque o senhor mesmo citou que dos 980 que existe, pode ser que tenha, né, matrícula dupla, então tem dupla jornada, de repente o sindicato se propõe a fazer essa seleção, fazer essa ajuda ao município, né? A própria prefeitura oferecer, né? Você quer vir para cá, trabalhar, fazer primeiro um acordo, conversar, fazer uma proposta. Se ele não quiser, talvez mais um vínculo, já que ele está se propondo a pagar médico de fora para poder montar a equipe, talvez oferecer uma substituição num valor mais justo.
né? Tudo precisa ser conversado, né? Tudo precisa ser dialogado. Outra coisa que não perguntamos, eu acho importante também, para encerrar, Peterson, já passamos aí bem do horário do final do programa, como é que você, o sindicato e a categoria viram a retroação da fase? Em uma semana, a gente passa da amarela para laranja, volta da laranja para amarela após uma grande reação do comércio. Como é que vocês viram isso? Ontem eu vi a entrevista, que eu vejo a entrevista de vocês todos os dias, ontem do presidente da ASIC, Leonardo, né? Sim. Na verdade, Aloysio, todos estão muito... como é que eu vou dizer? É um momento muito angustiante em todos os setores, né? Se a gente for pensar em termos de ganho de salário, assim, os únicos mais confortáveis talvez sejam os funcionários públicos, né? Alguns outros setores que estão relacionados a fornecimento de materiais para essa atividade hospitalar, e o comércio ele precisa assim, de estratégias para que ele não venha a decair, né? A sucumbir frente. Eu sei que esse sucumbir do comércio já é inevitável, né? Assim, frente à pandemia. É necessário a vacina, as medidas protetivas, mas ontem eu vi ele um pouco angustiado em relação a como se defender o comerciante que gera empregos, que precisa vender o produto dele. Eu não o vi como uma pessoa que fosse contra nenhuma medida de proteção, mas eu vi ele angustiado nessa preservação de empregos, nessa questão de produzir. Né, o ser humano ele busca produzir, né? Então eu não vejo, voltou o Schärbe, eu sempre acho que teve as regras da vida, né? Ele colocou um conjunto de medidas nas quais o comerciante deveria utilizar para poder abrir o seu estabelecimento. Ele pode fazer uma tentativa, casualmente os casos novamente ele regride, e isso não pode ser muito engessado, tem que haver uma parcimônia. Mais lógico, com a ciência sobrepondo essas questões, entendeu? Mas eu entendo essa dificuldade do comércio, nós vemos o comércio passando por uma angústia muito grande, entendeu? Tá bom, Peço, agradecer a você pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpa alguma coisa, algum erro de português, peço desculpa também, às vezes, por falar demais e qualquer coisa, nós estamos aí. Nós estamos aí. Agradecer, doutor, e dizer que foi um prazer. Fiquei só na dúvida se o senhor vendeu o Fiat Uno ou está com ele ainda. Mas depois o senhor conta pra gente aí o final da história. Vendi. Vendi, comprei um Palio que parava em tudo quanto era esquina. Aí depois eu tive que comprar outro carro. Bebia dessa o carro. Nossa senhora, não faz parte. Pra pagar as banguelas que o senhor deu lá. Era um Fiat Uno. Eu comprei um Palio depois, mas bebia muito. Qual era o que bebia beça? O Palio? Era o Palio. É pra pagar as banguelas que ele dava. Ele parava, eu trocava com fusível. Eu parava um pouquinho. Seu. Aí porque eu comprei um Celta verde 2019, foi o melhor carro que eu tive. Eu fazia 19 por 1. Eu vou contar a história que a gente não acaba esse problema. Isso é econômico, isso aí é um miserável, né? Então, um grande abraço, bom dia, foi bom demais e espero que o senhor obtenha êxito aí ao tentar falar com a Elaine hoje, o próprio dia também, aí ela deve estar ouvindo, deve estar acompanhando, a Elaine Leão, né, para que vocês, eu achei interessante isso, as categorias juntas, porque foi como disse uma ouvinte aqui, a Nájila Ferreira, não é só, são só os profissionais de saúde, todas as categorias, né, ficaram meio que, ela coloca aqui, 5 anos sem nada, né? Então essa união aí eu acho que é o caminho. Aliás, como disse aqui várias vezes o próprio Aloysio, e depois daqueles painéis todos feitos pela Folha, né, onde se chegou-se a uma conclusão: com união é difícil, sem união
é praticamente impossível. Só eu concordo com qualquer categoria que fique tanto tempo sem reajuste, existe peso salarial pela inflação e tal, mas a situação financeira evidenciada nesses 11 painéis e confirmada pelo decreto de Vladimir, e aí qualquer um que fosse entrar encontraria a mesma situação. Eu sinceramente acho que reajuste salarial é um pleito, veja bem, é um pleito legítimo do servidor de qualquer categoria, mas não vejo condição real nenhuma de ser dado, pelo menos talvez até o final desse governo. É duro, mas é a realidade imposta pela perda de arrecadação. Mas dá para sentar na mesa para conversar, né? Dá para sentar para conversar, é legítimo. Legítimo. O que não dá para não pagar, né? E o que não dá também para não pagar é o salário, né? Para a gente não ficar sem salário. Sim, não dá para não pagar. Não estou falando de não pagar o aumento, mas não dá para ficar sem receber. Transforma trabalhador em escravo, né? Isso. Escravidão já foi abolida. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, um grande abraço. Já estamos conversando aqui com a promotora do Ministério Público Estadual de Campos, encarregada do setor de saúde, da Federação de Saúde, a Maristela Naurati. Já entrevistamos ela aqui no começo da pandemia, e dadas essas polêmicas todas aí em relação a possível furar fila na vacina, vamos estar conversando amanhã com ela aqui. Como amanhã também vamos trazer na Folha da Manhã, impressa amanhã bem cedo nas bancas, uma matéria extensa sobre isso, ouvindo prefeitura, ouvindo médico, mas também ouvindo as autoridades a que cabe investigar isso e propor denúncias se for o caso, que é Ministério Público e Defensoria Pública. Perfeito. Isso é uma coisa muito séria. Muito. E alguns momentos a gente chega até a pensar em caso de polícia. Né? Sinceramente. O caso não cabe a nós, né? Claro. Mas que a gente consiga trazer aqui amanhã a doutora Naurati, então, a partir das 7 horas da manhã, e você não perca esse programa. Doutor, mais uma vez, bom dia, um grande abraço e obrigado. Aloysio, bom dia também e até amanhã. Bom dia. Ô Petson, só para deixar claro, tá? Eu acho o pleito de reajuste super válido, eu só estou falando da situação financeira, acho válido e legítimo. A situação financeira do município, que deve tornar isso, o atendimento desse pleito legítimo, muito difícil nos próximos anos. Mas nós vamos sentar para conversar. É sempre bom. É sempre bom. É o caminho. Aliás, a preferência é recebendo em dia, né? Fala não. O pessoal está desesperado. Amanhã vai entrar, tem gente que está pagando um empréstimo. Pegou o empréstimo para poder pagar e ligam para mim, e amanhã vão ficar um pouco mais suave. Não é o justo, mas vai sair amanhã. Vai sair amanhã. 9h20, ficamos por aqui com mais um Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. O programa volta amanhã às 7 da manhã.